Eu vou fazer aqui uma breve introdução ao assunto, né? Eu não conheço todos que estão aqui, alguns nomes aqui são conhecidos, mas não de todos. Então, a ideia é passar 20 minutinhos aqui um conteúdo só para a gente estar no mesmo norte, para a gente entender do que a gente está falando e logo em seguida vamos trazer perguntas, tá? Fiquem à vontade em colocar perguntas no chat, se vocês não quiserem ligar a câmera, não quiserem ligar o microfone. Terei o maior prazer aí em ouvi-los e vê-los aí trazendo questionamentos. Se a gente conseguir fazer disso um bate-papo, vai ser ótimo. Se você não pode agora ligar a câmera, ligar o microfone, ou só ligar o microfone, quiser deixar suas perguntas aí, quiser deixar seus comentários no chat, eu vou interagindo aqui nas duas telas aqui, a gente vai vendo como é que as coisas fluem, tá bom? Isso aqui que nós estamos fazendo hoje aí é uma iniciativa do pessoal do Evoluto. Estou muito prazer, eu estou aqui podendo apoiar essa iniciativa, fazer essa troca. Eu acho que é dessa maneira que nós todos vamos conseguir sair disso tudo, né? É nos apoiando aí e com certeza sair preparados para novos desafios. Muito legal aqui, ó. Tem mais gente chegando aí. Deixa eu ver que horas são. 8h03. Mais aí, ó, 8h05, 8h03, olha, 18h03, né? 18h05 ali a gente começa. Bacana, ó, já tem bastante gente aí, já estou feliz já. Para fazer uma mentoria online também, para a gente poder ter trocas bacanas, não adianta ter 100 pessoas, né? Acho que a gente já tem um número bacana, só dá mais aí um tempinho, aí 8h06 aqui um pouquinho a gente efetivamente inicia. A gente já vai aqui para um breve bate-papo aqui, depois perguntas, pessoas, vamos fazer trocas, tá? Senão não é mentoria, senão é palestra, né? E a ideia aqui hoje é a gente fazer aí trocas, aí, aprendermos uns com os outros aí. Bom, é isso. Então, vamos lá. Vamos começar, então. Eu sou o Leandro Garcia, sou analista de sistema, tenho um MBA em gestão estratégica de TI e descobri o ágil lá em 2008. Desde 2008 eu venho aí praticando, pensando, agindo aí de acordo aí com o que a gente entende que é o ágil, que a gente vai explorar um pouquinho hoje, tá? Então tem aí já se vão aí 12 anos aí de agilidade, né? Já faz um tempo aí já. Estamos vivendo aí uma era de mudanças, né? E aí eu não estou falando especificamente desse momento coronavírus que a gente está vivendo aí. Eu acho que essa era ela já vem acontecendo faz um tempo, né? Tá aí uma maneira fácil de entender isso, é esse gráfico aqui que traz a lista das 500 maiores empresas do mundo e quanto tempo elas ficam no topo, né? Quanto tempo elas permanecem nessa lista, né? Se a gente olhar lá em 1980, essas empresas ficavam cerca de mais de 35 anos ali, né? Se a gente olhar agora para onde estamos indo, 2025, né? Essas empresas vão ficar menos de 15 anos aí no topo das 500 maiores. E pode ser que agora, com essa disrupção toda que a gente vai viver agora, isso até mude, né? Isso até acelere. A gente tem esse tal do novo normal aí, para onde vamos, né? Eu acredito que vai ter mudanças aqui também. Acho que a gente vai acelerar isso aqui tudo, né? E aí, tem algumas explicações do porquê disso. Uma das explicações que eu gosto claro que isso aqui é um conjunto de fatores, mas essa aqui eu acho que ela explica de uma maneira bacana, né? Esse tempo que nós estamos vivendo. A gente olhar lá atrás, na época dos reis, né? O poder era centralizado, né? Na época das propriedades. Quando a gente começa a chegar na época da Revolução Industrial, das hierarquias, o poder começa a ser descentralizado e a gente começa a ver mais mudanças acontecendo. Até que a gente chega nessa era que nós estamos vivendo hoje, onde essas mudanças estão ainda mais aceleradas, né? Então, essa outra tela aqui mostra um pouquinho disso, né? E aqui fica muito claro essa coisa toda da gente ver essas conexões que a gente tem hoje com redes sociais e tudo mais,
estamos no meio de uma pandemia aí, muita gente está conseguindo trabalhar de casa, conseguindo fazer as coisas de outra forma, a tecnologia trouxe muita mudança, né? Se você parar e reparar, tem presidentes aí que estão governando hoje falando com a população muito através de redes sociais, né? Então, há uma mudança clara e ela já vem acontecendo faz um tempo. E aí a solução não é mudar periodicamente, né, o sistema de gestão, né? Isso seria quase que insano, né? Mas sim conseguir ter um sistema de gestão que possa lidar com essas mudanças, né? De forma eficiente, né? De forma eficaz, ele consiga trabalhar aí com circunstâncias que são imprevisíveis, né? Eu gosto muito dessa frase aí do Mike Roder. Eu acho que ela traz muito bem esse momento que nós estamos agora, né? Estamos prontos para viver esse momento que nós estamos aqui? Provavelmente poucas empresas estão, né? Então, fica claro aí que o nosso modelo de gestão, nossos processos precisam mudar. E aí, já que eu estou falando de ágil aqui, a pergunta que vem é como é que o ágil pode ajudar nisso tudo, né? E eu acho que para responder isso um pouquinho, a gente precisa voltar lá nos anos 90 e entender um pouco o contexto de onde que tudo isso nasce, para entender se faz ou não realmente sentido a gente olhar para a ágil e verificar se o ágil pode ou não ajudar tudo que a gente está vivendo aí, né? Lá na década de 90, a gente começou a desenvolver software como nós nunca tínhamos desenvolvido. Nós começamos a desenvolver software numa velocidade, numa escala que nós humanos nunca tínhamos desenvolvido, né? E aí o que aconteceu nesse momento foi que as empresas começaram a entender e a perceber a dependência delas em relação a software. Ali a transformação digital começou a acelerar, né? Para mim, a transformação digital começou lá na época da planilha eletrônica, lá na década de 80, mas na década de 90 a gente começa ali a primeira onda de aceleração assim, disso tudo, né? Essa transformação digital, o software crescendo, as empresas entendendo o poder que o software ia ter dentro das empresas. E aí se entendeu naquele momento que a gente precisava trazer governança para isso tudo, né? E os modelos que foram usados ali para trazer governança para esse mundo de software foram os modelos que estavam dando certo em outras áreas. Então, nós trouxemos uma série de coisas que estavam funcionando muito bem em outras áreas, né, como o PMBOK, lá do PMI, e tantas outras coisas que estavam funcionando bem ali no espaço ali que eles foram desenhados para funcionar, nós trouxemos para dentro do desenvolvimento de software. E eu comecei a trabalhar com desenvolvimento de software na década de 90. E aí o que eu fiz na década de 90 ali foi escrever assim, pilhas e pilhas de papel, desenhar tudo isso, fazer aquele famoso gráfico de Gantt lá no project, sentar com as pessoas e pedir para as pessoas darem visto em folha por folha em um sistema de RH, que eu vivi isso muito forte na década de 90. A gente tinha ali qualquer alteração que era pedida, a gente tinha que fazer plano de mudança ali, tinha toda uma história que acontecia ao redor daquilo ali, que fazia com que os projetos demorassem muito para sair, né? E por que disso tudo, né? Será que todos os problemas são iguais? Será que a gente pode resolver todas as coisas da mesma forma? Essa é a grande pergunta, né? E se a gente olhar para esse framework aqui do Cynefin, que é um framework que surgiu ali na IBM no começo dos anos 2000, ali 2000, 2001, ele fala que os problemas são de ordem diferente, né? E ele cita aí pelo menos 5 quadrantes aí que a gente pode colocar os problemas, né? Então existem problemas que são simples, problemas que são complicados, complexos, o caos, e o quinto aí é a desordem, né? Que é aquele quadrante quando eu ainda não consegui identificar que tipo de problema que eu tenho, eu coloco ele ali nessa questão aí da desordem, né? Então, eu vou ter essas 5 quadrantes diferentes aí que eu posso usar para entender que tipo de problema eu tenho. E aí, o Cynefin diz que eu tenho que tratar esses problemas de uma forma diferente, né? Então, pegar um exemplo aqui de como é que a gente pode usar o Cynefin, né? Supondo aí que eu tenho que colocar um produto ou um serviço novo no ar e eu vou fazer ali meu MVP ali, Minimal Viable Product, né? A prova de conceito ali, eu posso quebrar esse problema aí em lugar e colocá-los de forma... Eu posso quebrar, né, esse meu produto, esse meu MVP, esse meu serviço e colocá-los em quadrantes diferentes dentro do Cynefin, né? Ali dentro pode existir coisas que são extremamente simples. A gente sabe como fazer, ou o mercado tem bastante conhecimento de como é que isso pode ser feito.
Existem itens ali que eu posso colocar no complicado. Se eu chamar um especialista, eu vou conseguir resolver aquilo. E existem problemas que são complexos, né? Problemas qual eu não vou ter uma resposta tão simples, né? No complexo ali tem muita aquela dor de eu não entender bem a relação de causa e efeito do que está acontecendo ali, né? E aí eu preciso tratar essas coisas de forma muito diferente. O software, eu acredito que ele cabe muito no meio aqui entre o complexo e o complicado, né? Eu preciso dos especialistas ali para trabalhar com o desenvolvimento de software e o complexo ali vem muito no sentido do que eu preciso fazer, né? Eu estou em um e-commerce, estou rodando um e-commerce. Como é que esse e-commerce vai responder uma mudança que eu estou fazendo, né? Nesse momento agora que a gente está vivendo, né? A gente está muito mais perto aqui do caos agora, depois a gente vai entrar no âmbito aí do complexo, como é que eu posso lidar com tudo isso? Então, tentar entender que tipo de problema que eu estou lidando, que momento eu estou e tentar colocar os problemas no quadrante certo ajudam muito, né? E 2001 também, por coincidência, né? Um grupo de pessoas que trabalhavam ali com o que era conhecido ali como métodos leves, e Scrum está aí nessa lista, né? O Scrum, o paper do Scrum ali é de 95, outros métodos como XP, Crystal, essas pessoas que trabalhavam com esses métodos aí, que na época eram chamados de métodos leves, eles resolveram se reunir e bater um papo sobre o que estava acontecendo no mundo de software. As coisas não estavam sendo entregues, a gente tinha muita dor naquele momento, né? E o que eles podiam fazer para ajudar, eles trabalhando ali com diferentes métodos leves, se esforçando ali para fazer software cada vez melhor, o que eles tinham de entendimento comum, como é que eles viam o mundo, e eles perceberam que tinha um norte muito alinhado ali da forma como eles viam o mundo, né? Há quem diga ali que trabalhava com software na década de 80 e 90 que já se fazia software, muito como o Manifesto Ágil fala, né? E eu acho que tudo isso acabou emergindo ali através desses diversos métodos leves e depois acabou colidindo ali nesse encontro deles e nasceu o que nós chamamos e conhecemos aí como Manifesto Ágil, né? Então eles falam, e é muito bacana isso aqui, tem muita coisa interessante aqui nesse pequeno trecho aqui nessa página que foi colocada na internet aí que fala do Manifesto Ágil, né? Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo nós mesmos e ajudando outros a fazerem o mesmo, né? Essa parte de estamos descobrindo maneiras melhores, isso aqui é sensacional. A gente faz software há muito pouco tempo, acho que ainda estamos descobrindo como fazer melhor, né? E aí eles trazem ali 4 valores, né? Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas, software em funcionamento mais do que documentação abrangente, colaboração com o cliente mais que negociação de contratos e responder à mudança mais que seguir um plano. E aí tem uma observação importantíssima aqui, né? Eles consideram, né, os itens que estão em direita importantes, né? Mas eles dão mais valor para os itens da esquerda. E por que isso, né? Se a gente olhar para o Knef, voltando para o Knef, porque a gente vive muito num cenário aqui, né? Que essa relação de causa e efeito ela não é muito clara muitas vezes, né? Então a gente precisa de bastante interação, a gente precisa ter as coisas rodando e resultados acontecendo, a gente precisa colaborar com o cliente, a gente precisa responder a mudanças, né? A gente não pode ficar preso, igual aquele exemplo que eu dei lá atrás, né? Daquele software que eu estava trabalhando na década de 90, que demorou um ano para retornar para o cliente com software. Quando eu cheguei lá, o gestor da área tinha mudado, a pessoa nova que estava lá tinha outras ideias, vamos fazer documento de mudança, vamos pegar a assinatura, as coisas não caminhavam da forma que precisava caminhar, e muito no sentido de a gente não entregava resultado, né? O que a gente fazia, o esforço todo que a gente tinha não trazia o retorno que a empresa, que o negócio precisava, né? Então, daí, eu gosto de entender muito mais que o ágil está muito mais para esse jaguar aqui, que é um bicho que consegue a 100 km por hora mudar de direção, né? Se ele acha que tem uma caça ali à esquerda ou à direita, ele consegue mudar, ele consegue pivotar, ele consegue mudar de direção ali para conseguir o objetivo dele, né? Então, acho que tem muito mais a ver com essa questão da adaptação e essa mudança de direção do que com um trem-bala que consegue andar 400 km por hora, mas para fazer uma curva demora 10 quilômetros, né? Eu acho que a gente correr a 100 km por hora ali e conseguir mudar de direção em busca do que a gente precisa entregar, né, se adaptar,
é muito mais importante do que estar numa velocidade, muitas vezes, ali 4 vezes maior, no caso de um trem-bala aí, mas que para fazer qualquer mudança de rota é um esforço gigantesco, né? Demora muito. E aí eu acho que o ágil nasce muito para atender problemas que estão aqui nesse local, né? Aqui, por exemplo, no caos, eu posso usar Design Thinking para tentar entender o problema que eu tenho. Aí depois eu vou me adaptando, eu vou explorando coisas aqui, e aqui eu vou trazendo aqui para os especialistas desenvolverem. A arquitetura desse software vai ficando cada vez mais complexa conforme o software vai crescendo e a gente precisa escalar. Aí eu caio de novo para cá. Então eu acho que o ágil nasce e vive muito aqui. Isso é uma leitura minha, né? Ele nasce cai aqui. Então por isso que o manifesto ágil para mim faz tanto sentido, né? Se a gente olhar para o Knef e aí o tipo de problema que a gente tenta resolver. E aí tem essa cebola do ágil, né? Que a gente fala muito ali na parte de cima, ali o pessoal traz muita questão do mindset. Eu gosto de trocar por comportamento, porque mindset, além de ser uma palavra que está um pouco desgastada, ela fala de modelo mental, né? E como é que eu verifico e analiso o modelo mental? É um negócio muito difícil, né? Eu nunca ouvi ninguém ainda conseguindo fazer análise e olhar para o modelo mental. Então eu gosto mais da ideia de comportamento, né? Como é que eu estou me comportando, como é que a minha equipe está se comportando, como é que a minha área ou a minha empresa está se comportando, né? Então, a cebola do ágil traz muito essa ideia aí do comportamento, né? Que é essa coisa da adaptação em busca de trazer valores, os 4 valores que a gente falou, que acabam indo para 12 princípios, que aí hoje a gente não, até para não ficar muito tempo aqui falando, eu não vou entrar. E desses 12 princípios acabam emergindo aí as práticas, né? E aí a Deloitte, né? O Christopher Webb, dentro da Deloitte, que aí é uma grande consultoria aí, eles fizeram um mapa de todas as práticas ágeis que existiam e que estavam sendo rodadas lá dentro da Deloitte no momento que ele criou esse mapa. E eu gosto sempre de trazer isso daqui para deixar claro, né? Que tem muita coisa que emerge ali dos 4 valores e 12 princípios, né? Desde coisas que vão ali do discovery, né? Até a parte de entrega ali, você tem bastante coisa ali no meio, né? E normalmente quando eu mostro isso aqui, as pessoas fazem 2 comentários. Nossa, eu vou ter que aprender tudo isso, e a minha resposta é não. O segundo, isso aqui parece um mapa de metrô, né? E parece mesmo, né? E tem bastante coisa que a gente conhece aqui, ó. O Knefin aqui, né? Ó, Design Thinking. A gente vai ter o Scrum por aqui, vai ter o Management 3.0 que está se falando tanto, a parte de DevOps. Então tem muita coisa aqui dentro para ser estudada e para ser usada dentro da fase certa em que o seu projeto está, dentro do momento certo que o seu projeto está. O grande problema aqui é uma coisa que eu acho que o Alisson Vale, no livro A Fórmula da Eficácia, conseguiu traduzir de uma forma brilhante, né? E que eu queria ler esse pedacinho para vocês aqui, né? Os métodos prontos são atrativos porque já trazem consigo seu próprio modelo de coerência, né? A gente olha para aquele desenho e a gente fala, poxa, eu vou rodar aquilo ali e meus problemas acabaram, né? Mas tais modelos não se estendem ao seu ambiente em particular, na sua empresa, né? A cultura da sua empresa, o momento que a sua empresa está vivendo, né? Além de que o projeto ali tem que estar, você tem que entender em que momento que você está no seu projeto e buscar o método certo, ele acaba esbarrando no momento que a sua empresa está vivendo, na cultura da sua empresa, na forma e no tipo de problema que você está tentando resolver ali, né? Então ele traz essa ideia de que os modelos são atraentes por conta dessa coerência, mas tais modelos não se estendem ao seu ambiente particular na sua empresa. Ali eles se desintegram novamente e será seu papel reconstruir a coerência perdida. Eu acho isso aqui sensacional, eu acho que o Alisson conseguiu, de uma forma muito bacana, traduzir essa ideia, né? E está aí a referência, né? A Fórmula da Eficácia, Alisson Vale, para mim aí um brasileiro aí que é uma referência aí quando a gente fala de ágil, né? E aí um cara que fala muito também, e ele traz uma ideia aí que eu acho que complementa o que o Alisson falou, ele coloca só Kanban, né? O Scrum é o framework mais conhecido, Kanban está ali na lista, está nesse guarda-chuva aí do que a gente pode usar. Ele traz ali a ideia de que o Kanban, e aí eu coloquei entre parênteses o Scrum, não são métodos ágeis, mas empresas podem melhorar a sua agilidade com o uso desses métodos, né? Então, o que eu quero dizer com isso daqui, junto com o que eu mostrei para vocês ali que o Alisson traz? É que não adianta eu estar rodando em Scrum, porque isso não necessariamente me torna ágil, né? Não adianta eu estar rodando o Kanban,
Eu tenho que ter uma forma de pensar diferente, meu comportamento tem que ser diferente para que eu efetivamente consiga ser ágil, né? E aí a gente chega de novo aqui na cebola do ágil, né? Mas reforçando isso, né? Comportamento, valores, princípios são itens que agregam mais valor, mas são menos visíveis, né? E nós somos atraídos muitas vezes para itens aí como ferramentas e processos que são itens que agregam menos valor, mas eles são mais palpáveis, né? A resiliência, a melhoria contínua, ela vem muito em cima de comportamento e valores que nós temos, né? E não necessariamente com o uso de uma ferramenta ou outra, né? E aí o Lewis Equation, que é um negócio muito legal, ele fala muito dessa coisa do comportamento ser uma função das pessoas e o ambiente que ela vive, né? E aí um outro brasileiro aqui, muito bacana, o Omar Branquinho, ele fez esse mapa aqui que eu achei sensacional, né? Ó, o ágil nasce dentro de tecnologia, né? Então eu vou ter ali um olhar muito forte para pessoas e tarefas e menor para indicadores. Mas a hora que a gente olha para commodity, né? Vamos olhar lá para o minério de ferro, né? Oscilação do dólar, oscilação do preço do minério, sei lá se o preço do petróleo também, porque eu tenho que mandar esse minério que eu tirei aqui lá para a China, se também não impacta no preço, o navio ali tendo que dar a volta ao mundo, né? Eles olham muito para indicadores e tarefas, menos para pessoas. Então aqui eu vou ter um esforço e um entendimento para colocar isso para rodar, aqui eu vou ter outro, né? Então não é algo simples, né? Trazer essa ideia. E o manifesto também já tem 19 anos, né? Ele nasce lá em 2001. Às vezes eu mostro isso aqui, algumas pessoas falam para mim, uau, né? Porque eu ouvi falar disso faz 3 anos. Pois é, isso já está rodando, e se você pegar ali o que está embaixo do guarda-chuva ali do Manifesto Ágil, como o Scrum, por exemplo, que é aí o framework mais conhecido, ele roda, o paper dele é de 95, né? Mas ele não emergiu ali em 95, ele é mais antigo, né? Então, onde que nós estamos hoje, né? Da mesma forma que o ágil, né, nasceu ali da colisão de uma série de coisas, né? Pensamento Lean, Design Thinking, processos iterativos e tudo mais, nasce o ágil. Hoje o ágil também está saindo e está se movendo aí, se moldando numa série de outras ideias aí, né? A gente pode falar ali do modelo de startup, e aí nasce aquela coisa lá do Spotify das squads, o Modern Agile, que aqui no Brasil o Nubank fala bastante disso, os frameworks de escala ali, né? A gente pode falar do SAFe e tantos outros, e a questão do Business Agility, que eu acho que é o caminho mais forte, né? Eu acho que a maioria está indo e está olhando muito para essa questão do Business Agility, né? Eu acho que é o modelo que vai emergir daqui para frente, né? E aí, lembrando, né, muito dessa ideia de que as mudanças estão acelerando, né? E aí, nesse momento nosso aqui, a gente está vivendo agora, isso faz sentido como nunca fez, né? A gente tem que melhorar aí o nosso tempo, né? Nosso time to market tem que ser cada vez maior, né? A gente precisa ser menos reativo. Claro que agora a gente está vivendo esse momento de caos, né? Mas pós esse momento de caos que a gente está vivendo, a gente vai entrar no momento de complexidade. Então, a gente vai ter que entender, e espero muito com números, né? Muito baseados em dados e fatos, e o ágil ajuda muito nisso, né? A gente fala muito disso dentro de ágil, dados e fatos, né? Entender o que precisa ser feito, fazer pequenas entregas, medir o resultado disso, né? E ser menos reativo. Acho que isso vai ser muito importante para as empresas aí viverem isso tudo, né? Esse pós-momento agora maluco que a gente está, a gente fala desse novo normal, mas esse novo normal não vai emergir simplesmente do nada ali no segundo seguinte que liberarem o comércio, todo mundo for para a rua, né? Já tiver controlado essa pandemia, seja porque a maioria das pessoas já pegou isso, seja porque descobriram um remédio que minimiza, as pessoas ficam menos tempo lá dentro da UTI, ou porque saiu uma vacina. Isso vai demorar 2, 3 anos para esse novo normal estabilizar, né? Como é que a gente vai lidar com esse time to market, né? Como é que a gente vai conseguir ser menos reativo, né? Aí, de novo, o Klaus, né? Eu gosto muito dele, sigo muito ele, olho muito para ele, né? Ele fala muito de Kanban, e eu gosto muito da visão dele, que ele tem de mundo aí. Ele fala que o Business Agility não é um esporte de um time só, né? É um esporte aí da empresa inteira. E principalmente quando a gente está olhando para Scrum, né? Quando a gente fala de Kanban, a gente já vê isso de uma forma um pouco mais ampla. Quem já olhou para Lean, lembra o Value Stream, né?
mapping, do Lean e tudo mais, tem muito disso misturado no que a gente está falando hoje, mas quando a gente olha para Scrum, a gente está olhando só aquele pedacinho do time, e a gente tem que ir para além, né? A gente tem que ir para fora disso tudo, senão a gente vai acabar criando máquinas aí que são muito boas ali, né? Como uma Ferrari, mas que vai estar preso num trânsito caótico ali, né? Imagina a marginal do Tietê ali em São Paulo, numa sexta-feira chovendo, véspera de um feriado prolongado aí, né? Não adianta a gente ter um time rodando bem, a gente tem que levar isso para as outras áreas. Então, eu acho que é esse momento que a gente está vivendo, quando a gente fala de business agility, é para aí que a gente está. Então, gerenciar dependência entre serviços e melhorar continuamente a cadeia de valor, né? É isso que a gente está falando quando a gente está falando de business agility, né? E isso se reflete muito nesse comportamento que eu falei lá atrás, né? Habilidade de continuamente melhorar a partir da adaptação e aprendizado com base de entregas de valor realizados em ciclos curtos, né? A relação de causa e efeito nesse momento pós-pandemia agora, ele vai ser muito difícil da gente entender esse novo normal de cara. Vai ser 2, 3 anos que a gente vai ter que trabalhar com ciclos curtos, medir isso, entender o resultado disso aí tudo, para conseguir chegar onde a gente precisa chegar. E aí você começa a ver outros manifestos emergindo aí, né? Como o manifesto do marketing, manifesto do RH, tem uma pegada muito parecida com o que a gente viu lá no outro manifesto, né? E aí a gente passa a olhar, eu acho que muito mais para essa coisa do outcomes, né? Ou seja, resultados do que itens entregues, né? Não basta mais eu entregar para o meu cliente o que ele pediu, eu tenho que ajudá-lo a conseguir resultado com aquilo que ele está pedindo, né? Aí nós estamos falando de ágil, né? E aí, antes da gente ir para as perguntas, que eu queria que vocês já começassem a trazer para mim aqui alguns insights, algumas ideias. Aí uma pesquisa que foi feita o ano passado aí pelo State of Agile, que ele traz os ganhos que as empresas que começaram a implementar ágil começaram a ter, né? Aqui as pessoas podiam responder mais de um item, por isso que a soma estoura em muito, né? 100%. Mas ali, ó, a habilidade de gerenciar mudanças, prioridades, né? Habilidade de poder gerenciar a mudança de prioridades, visibilidade dos projetos, um alinhamento de TI e negócio, a moral do time, né? A velocidade de entrega para o mercado dos itens que a gente está trabalhando, e por aí vai uma série de outros itens aí que são emergindo aí, que estão acontecendo com empresas que estão olhando para o ágil, né? E é isso que eu queria fazer, só para a gente ter um contexto ali. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Aqui, ó, eu queria ouvir um pouquinho de vocês aí. Perguntas. Queria saber de vocês quem é que está. Se quiser abrir o microfone, escrever no chat, a maneira que você se sentir mais à vontade, tá? Eu estou vendo vocês aqui, estou numa segunda tela olhando o chat aqui. Então, eu vou desviar o olhar de vez em quando aqui. Aí tem uma pergunta da Elaine aqui para mim, ó. Está todo mundo falando em transformação digital. Como é que o ágil pode nos ajudar? Muito bom. Obrigado, Elaine, pela pergunta. Eu acho que o ágil é um caminho, né? É um meio que a gente pode usar para alcançar essa transformação digital, tá? O ágil é sempre um meio, né? Ele não pode ser nunca fim. Então, eu acho que a gente pode olhar para ele como sendo esse meio para a gente alcançar a transformação digital, tá? Dessa forma como eu vejo aí. Ele é um meio que pode ajudar a acelerar a transformação digital, tá? Bacana a pergunta. O Thomas levantou a mão ali. Pode abrir o microfone, Thomas, pode falar. Leandro, muito bacana tudo isso que você trouxe para a gente até agora. A minha pergunta para você é o seguinte: o ágil ele já está consolidado, evidentemente, nas empresas médias e grandes. Como é que você vê a implantação do ágil nas micro e pequenas empresas do Brasil? E, enfim, me parece que você está baseado em São Paulo. Eu sou paulistão e estou em Minas Gerais, no interior agora, e lido com uma realidade de negócio que é completamente diferente da que a gente tem nas grandes metrópoles. Como é que você vê Legal. a cultura ágil sendo implementada nos negócios pequenos, com 10, 15 funcionários? Joia. Eu vou dizer para você assim que eu vou discordar primeiro da sua visão, tá? De que o ágil está consolidado nas médias e grandes empresas. Não está, tá? Eu tenho uma visão muito particular em relação a isso.
eu chego a ter dúvidas se grandes empresas aí vão efetivamente conseguir passar por essa transformação digital, essa transformação ágil. Aí, de novo, uma visão muito particular minha, né? Eu vejo grandes empresas aí vendendo parte aí do que eles fazem, né? Pô, eu trabalho com peça de carro, agora eu não faço mais isso, vou vender essa minha divisão aqui, e agora eu sou IoT, por exemplo, né? E aí vai lá e cria uma divisão toda nova, aí sim essa divisão já nasce pensando de forma diferente, né? Eu vou colocar aqui um produto de machine learning novo no mercado, aquela minha divisão de serviço, em algum momento eu devo descartá-la, né? Porque eu acho que essa questão cultural de anos dentro dessas empresas está trazendo uma dificuldade muito grande de se conseguir fazer uma verdadeira transformação ágil dentro dessas áreas. Eu estou em Campinas, aqui no interior do estado de São Paulo. Tá. Eu atuo, o meu foco de atuação é muito baseado em pequenas e médias empresas. É mais uma escolha aí, estratégia de mercado e tudo mais, né? E em pequenas e médias empresas está acontecendo, tá? Eu diria para você que é muito mais fácil você fazer isso numa empresa que tem 15 a 200 pessoas do que você fazer numa empresa que tem 50 mil funcionários espalhados pelo mundo, né? Não que essa transformação tenha acontecido de 50 mil pessoas ao mesmo tempo, você vai fazendo isso em áreas, você vai fazendo isso dentro de divisões, você vai organizando isso daí, vai entendendo como é que você vai fazer. Mas eu acho completamente possível fazer dentro de um negócio que tem 15 pessoas, e talvez seja até mais fácil do que fazer num negócio que tem 5 mil funcionários, tá? Qual é o seu negócio? Conta para mim, Thomas. Eu faço um trabalho de consultoria, assim como você, na área de gestão, na área de educação e liderança. Então, o meu foco está mais em trabalhar com os líderes mesmo, os empresários ou gerentes de equipes, para ajudá-los a motivarem suas equipes, né, a terem uma visão mais sistêmica e mais humanizada para conseguirem implantar estratégias de resultados. Então, esse é o foco meu, e aqui onde eu estou, em Minas Gerais, você está em Campinas, eu estou na correspondente de Campinas de Minas Gerais. Sete Lagoas é 60, 70 quilômetros a noroeste de Belo Horizonte, assim como Campinas é de São Paulo, né? Então, eu atuo com micro e pequenas empresas, né? Empresas de menor faturamento, 50, 60, 70 mil, 10, 15 funcionários no máximo. E mudar a cabeça desse pessoal está sendo um desafio. Agora, a pandemia veio para ajudar a dar o gatilho nisso, né? Eu acho que você falou duas palavras mágicas aí que tem muito a ver com ágil, né? Essa coisa de uma visão sistêmica, eu acho que tem uma relação muito forte. A gente tem que ter esse olhar sistêmico, né? Sim. Pensamento sistêmico, né? E essa coisa de você achar um equilíbrio entre demanda e capacidade do time ali para trazer um trabalho mais humanizado, até para a empresa poder crescer, né? Se a empresa está trabalhando ali, a capacidade máxima dela, ela não tem tempo para fazer melhoria, né? Ela não tem tempo para se reinventar. Então, eu acho que o ágil tem uma conexão muito forte com o que você já faz, tá? Aí talvez sejam aí os métodos, os processos, a forma como a gente faz, mas não vou dizer para você que o Kanban fala muito daquela coisa de você ir evoluindo devagar, né? Você faz uma pequena mudança média, e aí você traz o resultado, evidências, né? Você vai trazendo evidências e fatos para a mesa ali, e você vai fazendo a transformação. É uma jornada, tá? Não é um processo que você faz em 2 meses, não. Não. É toda uma jornada, tem todo um tempo para acontecer, mas eu acho que, cara, o que você falou e o que eu acredito está muito alinhado, tá? Legal. Acho possível. Tá? Valeu, obrigado. Tem 2 aqui, ó. A Priscila está perguntando, a Elaine está perguntando aqui, eu preciso ter um Scrum Master ou um Agile Coach na empresa, né? Ou aqui, os 2. Se você, o Scrum, eu vou olhar para o Scrum Master lá do jeito que está lá no Scrum Guide, né? O guia do Scrum lá, ele traz essa figura, esse papel de Scrum Master. O Scrum Master ele está ali muito para ajudar a que o processo, o framework do Scrum aconteça, né? Então, ele é um cara que, para mim, tem que ter uma certa maturidade, tem que ter um certo conhecimento, saber lidar com pessoas, saber negociar, mas o foco dele está mais junto com o Scrum.
Já o Agile Coach, ele é um cara que eu acho que ele tem que nascer já com experiências em Kanban, em Scrum, tem que ter liderado times, ele tem que ter tido uma vivência diferente, tá? E o papel do Agile Coach, ele acho que ele ajuda a acelerar muito a transformação ágil. Independente do método ou framework que você vai ajudar, você ter um Agile Coach ali experiente ali, eu acho que ele te ajuda a acelerar esse processo todo, tá? E aí, se você pegar uma empresa gigantesca, muitas delas conseguem contratar Agile Coaches com experiência no mercado, mesmo assim, muitas vezes trazem ali consultores para ajudar a apoiar tudo isso. Empresas de pequeno e médio porte, que é onde eu atuo mais, o que eles fazem normalmente é trazer, levar a gente lá, né, a Inove Flow, para ajudar a acelerar esse processo todo aí, tá? Mas o Agile Coach, eu acho que ele vem mais nessa linha, que é um cara que tem uma experiência diferente aí. Tem mais um comentário ali para mim. Eu esqueci meu óculos, eu não estou conseguindo ler o nome ali. Tá pequenininho ali. Deixa eu ver se eu consigo dar uma ampliada aqui, ó. Eu não consegui entender o nome aqui. O que é a cultura ágil e como essa cultura deve ser implementada nos negócios que usam plataforma e-commerce? Nossa, ó, e-commerce para mim foi uma lição de vida, assim. Eu acho que eu trabalhei no e-commerce de uma companhia aérea. Eu acho que assim, e-commerce ágil ele tem uma relação muito forte, assim. E-commerce, quando a gente consegue melhorar 0,1 ali, né, de vendas, a gente já tem que comemorar. Não é fácil crescer ali, né? Você não dá saltos de venda, né? Então você vende ali de 100 pessoas que entram no site, você consegue obrigado aqui, ó. Vou ter que dar zoom aqui, perdão, eu tô sem óculos aqui, ó. Humilde Muzumbi, é isso? Se não for, me perdoa, liga o microfone aí e me ajuda. Eu acho que essa coisa do e-commerce, né? Quando eu trabalhava com e-commerce de companhia aérea, todo dia a gente estava subindo coisa, todo dia a gente estava colocando coisa nova em produção, o pessoal do marketing ali fazendo campanhas diferentes, tentando colocar resultado diferente ali dentro. E quando a gente conseguia mover ali, né, de cada 100 pessoas que entravam, 3 compravam passagem, a gente já conseguia mover isso para 3.1, 3.2, já era motivo ali de sucesso, né? Então, quando eu falo aqui, deixa eu voltar um pouquinho aqui nos slides, ó, a hora que eu trago essa ideia aqui, né? Habilidade de continuamente melhorar a partir da adaptação e aprendizado com bases e entregas de valor realizadas em ciclo curto, para mim está falando de e-commerce, né? E-commerce para mim é muito isso daqui, né? É todo dia tentando descobrir como é que você melhora 0,01% ali dos seus resultados, né? Eu acho que tem uma relação muito forte com tudo isso, né? Então, em relação à questão do e-commerce, eu acho que vem muito nesse sentido. E a cultura ágil é um pouco tudo que a gente falou aqui. Eu não sei se quando você entrou a gente já estava rodando aqui os PPTs, mas é um pouco disso tudo, né? É um pouco dessa forma de pensar e agir, né? Eu gosto de falar muito de comportamento, né? Quando você tem essa ideia, mas assim, o ágil ele não nasce para resolver todos os problemas, né? Problemas simples, problemas complicados continuam existindo, o caos continua existindo, né? Mas quando eu estou ali entre o complexo e o complicado, eu acho que o ágil ajuda muito a resolver esse tipo de problema, tá? E nos próximos anos aí vai ajudar bastante aí. Tem aqui, acho que é o Fábio Souza aqui. Por onde começar? Quais os sinais? Perguntas iniciais. Boa, Fabião, obrigado. Opa! E aí, Leandrão, posso dar Tudo jóia? uma contextualizada aí? Boa noite, Pode, por então. favor. Obrigado aí pela introdução, muito legal esse esquenta inicial que você deu para a gente. Essa pergunta, a gente sabe que muitas empresas já acordaram que não é simplesmente adotar um método, práticas ou contratar uma consultoria que vão chegar aqui e falar tudo o que eu preciso fazer, Sim. como uma receita de bolo. Muitas empresas já acordaram para isso. Mas quando a gente chega pela primeira vez numa empresa, quais sinais observar, quais
as primeiras perguntas a fazer para entender um pouquinho daquele ambiente e aí começar Legal, começar um legal. trabalho. Joia, obrigado, Fábio. Pergunta, acho que é excelente para esse momento aqui que a gente está aqui hoje. Eu acho que o ágil ele nasceu muito bottom-up, né? Mas às vezes você chega dentro de alguns lugares lá que a coisa está vindo meio top-down, né? É um diretor, é o CEO, é um VP que te traz ali para... volto, peraí que eu estou explicando para o Fábio aqui e volto. Depende de quem te traz, né? Depende do contexto que você entra na empresa ali. Mas o ágil nasceu, essa daqui, ó, que você está pedindo, acho que é o Thomas, eu acho. Beleza, pode tirar print aí se quiser. Eu acho que o ágil ele nasceu muito dentro das empresas, num movimento muito ali de bottom-up, tá? Ele vem muito nessa ideia aí de você ir hackeando o processo todo e trazendo resultado, né? Eu acho que sem resultado você não consegue fazer mudanças. Então você vai trazendo pequenos resultados ali e vai conquistando as mudanças através desses pequenos resultados. E isso é uma jornada, né? A coisa não muda do dia para a noite. E aí você vai impactando outras áreas, essa jornada vai começando em outras áreas e as coisas vão se transformando. Eu gosto de dizer sempre que é o seguinte, vamos escolher um projeto, um processo, uma área que as pessoas não vão ficar com medo, porque se isso der errado, nós vamos falir a empresa. Nem pode ser algo também que as pessoas no final do dia vão falar, ali qualquer coisa resolvia, né? Então, a gente tem que achar alguma coisa no meio do caminho, alguma coisa que traga impacto e que as pessoas percebam. Aí, quando você tem um movimento que está vindo ali top-down, você consegue, junto com eles, entender onde começar isso, né? E é muito engraçado porque, às vezes, é um diretor, é um VP, é um CEO que te traz e aí, de repente, você começa a impactar ele com o resultado, mas também começa a mostrar para ele que ele precisa mudar, né? Então, aí, de novo, você vai naquela coisa do hackeando cabeças, hackeando mentes, né? E através de resultado, com dados e fatos, né? Você vai conquistando o resultado aí, vai conquistando a transformação, tá bom? Legal. Alguma Respondi, pergunta Fabião? poderosa? Sim, sim, Oi? respondeu bem. Mas alguma Legal. pergunta poderosa que você lembra aí, Cara, então, de inicial? novo, eu acho que é muito uma coisa, quando eu entro nas empresas, assim, antes de entrar, né, a gente já começa muito com bate-papo, vai entendendo o momento, vai entendendo o que está acontecendo lá dentro, quais são as dores, né, por que estão te pedindo essa transformação, e aí o que você vê dentro das empresas hoje, áreas que estão em momentos diferentes, né, você vê a área que está começando, então você tem que ir lá começar ali com uma fundação do que é ágil, explicar. Você vê outras que já estão praticando, estão apanhando em alguns lugares ali, então você vai dar um apoio para resolver aquilo ali. Então, eu acho que a primeira pergunta, se tiver uma pergunta mágica, eu acho que é nesse sentido, de entender aonde é que a gente vai atuar e por que é importante atuar ali, começar por ali, tá? Legal, legal. Tentar entender de quem está te levando para lá, o que ele está querendo de ganho ali, até para ver se faz sentido esse trabalho, né? O que é Tá? sucesso para ele, né, para a organização? Como é que a gente vai saber se está no caminho É, certo? é, é. Eu acho que você precisa usar de ágil para implementar ágil, né? É uma coisa de adaptação, é uma coisa de fazer pequenas entregas, olhar para resultado, ter dados que norteiem e te apoiem nisso tudo, tá? Legal, obrigadão. Valeu. Joia. Tem mais uma pessoa aqui, Leandro. Apareceu aqui do Arthur, né? Ser ágil é entrega de valor e não velocidade. É isso, né? E através de adaptação e pequenas entregas a gente vai buscando, a gente vai acertando nossa rota em busca de chegar lá onde está o valor desejado, né? Muito bem, Arthur. É isso aí. Leandro, venho de uma cultura de gerenciamento de projetos de engenharia utilizando o PMBOK. Quais são as diferenças e como a cultura ágil pode melhorar o gerenciamento desses projetos em vez desses projetos, uma vez que minha opinião acho que é meio engessado e demora
e demorado esses processos. Ah, agora eu estou com óculos, melhorou horrores aqui, o Leonardo. Legal, Leonardo. Então, vem de uma cultura de gerenciamento de projetos de engenharia utilizando o PMBOK. Quais são as diferenças e como a cultura ágil pode melhorar o gerenciamento desses projetos? Uma vez que, na minha opinião, acho meio engessado e demorado esses processos. Meu filho trouxe o óculos para mim aqui, ele ouviu. Obrigado, filhão. Então, rapaz, é meio perigoso essa pergunta aí, ficar comparando as coisas. Eu acho que o PMBOK, ele é sensacional. Tem muita gente nascendo hoje e começando a trabalhar sem ter vivido o que a gente viveu lá atrás, e muitas vezes não tem um entendimento claro, né? Não quer dizer que o PMBOK não serve mais, ele continua servindo, né? Para aquele universo que ele foi criado, ele continua fazendo muito sentido, né? Se você está trabalhando com engenharia, desconstruir prédios e tudo mais, eu acho que é um problema que cabe ali dentro do complicado e do simples, né? Erguer uma parede para vocês, você está dentro de uma empresa de construção civil, é algo extremamente simples, né? Eventualmente, quando você olha ali, pera lá, nesse momento novo que nós estamos, que tipo de imóvel nós temos que construir? É um apartamento de 300 metros quadrados? É um apartamento de 50 metros quadrados? Aonde está esse público que vai ter interesse em comprar tudo isso, né? Eu acho que aí você já vai para o complexo, ou às vezes até para o caos. Então, a ideia de Agile Design Thinking, nesse momento, elas são muito válidas. Apesar que eu acho que tem, dentro das práticas aí dos métodos e frameworks do Scrum, como Scrum e Kanban, tem muita coisa ali que você pode usar, né, do ágil, desconstruir isso um pouco e sair usando. Como, por exemplo, a gente faz muito aquela questão da daily, né, lá no Scrum, ou a Kanban Meeting, né? Uma vez por dia, parar com o teu time, com a tua equipe ali, discutir, né, que resultado a gente precisa trazer hoje para a empresa, o que a gente pode fazer para entregar mais hoje para a empresa, dado aquele objetivo, né? Fazer retrospectiva, sentar e entender como é que o time pode se arranjar e resolver os problemas internos do time. Você pode fazer o que o Kanban traz ali, que é as reuniões de risco, ou agora está me fugindo o nome aqui, tem uma reunião lá no Kanban que é muito parecida com a retrospectiva, mas com um olhar muito mais para o cliente, né? Nós estamos atendendo realmente o que o cliente está querendo. Qual é a... Service Delivery Review, certo? Isso, obrigado, Fábio. Muito obrigado. Eu esqueço, eu me perco com os nomes de vez em quando, gente. Mas a gente pode usar, você pode ir desconstruindo tudo isso e se apoderando de coisas ali, né? E aproveitando disso tudo dentro do teu trabalho no dia a dia e fazendo emergir ali onde você trabalha algo que faça sentido para você, né? Que eu acho que é o trabalho muito da Agile Coach, né? É entender ali o processo, entender o momento, entender a cultura, entender o objetivo que aquele time tem que alcançar, qual que é o goal daquele time e ajudar o time a emergir a algo que vai fazer sentido ali, vai trazer resultado para eles, tá? Explicação, deixa eu ver aqui, ó. Eu respondi para ti, Leonardo, ficou claro, tá? Não tem resposta mágica, tá? É uma coisa muito da gente... não tem certo e errado. Essa visão de que o PMI está errado, o PMBOK está errado, não é uma visão bacana, sabe? São coisas para resolver problemas diferentes, né? Eu acho que na engenharia, o PMBOK se provou muito aí, na engenharia, né? Engenharia civil, eu não sei se é só engenharia civil, mas ele se provou muito. Então, mas eu acho que dá para você, de novo, volta para o KNEF, entende o tipo de problema que você está tendo que resolver e daquele problema buscar qual é a melhor solução que você pode usar, né? Isso, você está falando aqui, né, que as pessoas ficam endeusando certos processos salvadores, né? É isso daí, é a coisa de olhar para a grama do vizinho lá e achar que aquilo ali, né? Pô, o cara que faz lanche lá no McDonald's está usando tal negócio, o McDonald's é uma empresa de sucesso, vou construir prédio do mesmo jeito. Não vai dar, cara. Se você olhar para outra empresa de construção civil, os problemas lá dentro são iguais, mas as pessoas são diferentes,
a busca da solução, o gol que a diretoria quer naquele semestre é outro. Então, não dá para copiar. Eu acho que o Knef, para mim, é sensacional. Eu vou ficar muito feliz se as pessoas começarem a entender o Knef, começarem a se apoiar nele. Que tipo de problema eu estou tentando resolver nesse momento? Quais são as práticas e os métodos que existem aí que eu posso usar? Olhar para esses métodos, para essas práticas, mas de uma forma diferente, né? Tentar entender daquilo ali o que você pode usar, o que você pode fazer com aquilo tudo e deixar emergir dentro da tua empresa, dentro da tua área, dentro do seu time, algo que resolva o problema que vocês têm. Essa coisa do fazer emergir é muito importante, né? Se fala tanto de squads e do processo de Spotify, o Spotify nunca pegaria um paper na internet lá e sairia usando o processo de squads, porque eles entenderam que a coisa tem que emergir. Aquele paper, quando a gente fala de squads e tudo mais, é algo que emergiu e fez muito sentido naquele momento e que eu tenho certeza que agora já é outra coisa, porque a vida segue, as coisas mudam, né? Então, é isso daí. Não tem bala de prata, né? Não tem aquele tiro, aquela bala de prata que a gente vai matar aquele monstro que está vindo para cima da gente ali, tá? Engenharia ambiental, legal. Não tem resposta fácil e simples, não, cara. Tem que entender a dor, tem que entender lá, se apoiar no Knef, que tipo de problema que eu tenho, olhar o que tem no mercado aí e daquilo tudo ali fazer emergir alguma coisa. Aí entra o trabalho do Agile Coach, né? Que é um cara que vai te ajudar a acelerar tudo isso, tá? Alguém tinha me pedido para detalhar a conexão entre os círculos, né, Thomas? É isso, né? Então, na verdade, o comportamento que a gente fala, né? Ele emerge desses 4 valores ali que eu apresentei lá atrás, né? E aí os 4 valores têm 12 princípios e dos 12 princípios nascem práticas, né? Como o Scrum, Kanban e outras aí que tem embaixo do guarda-chuva do Ágil, XP e por aí vai. E dessas práticas, a gente tem ferramentas e processos que emergem aí, tá? Então, a relação dos círculos vai muito nessa linha aí, tá bom? Pessoal, esse círculo, a parte de cima ali, você vai encontrar ele sempre como um mindset, modelo mental, tá? Eu gosto de colocar como comportamento, porque comportamento é algo que a gente consegue ver e muitas vezes medir, né? Modelo mental é um negócio, não é muito fácil de colocar à mão. É isso aqui. Expliquei, Thomas, aí como é que funciona a conexão dos círculos? Legal. Muito bom, gente. Que mais? Dúvidas e perguntas aí. Elaine, você falou dentro das empresas por ter áreas em momentos diferentes. Como atuar? Então, é isso daí. Um grupo de pessoas diferentes resolvendo problemas diferentes, né? Você não trata da mesma forma. Tem a ver com o que o Leonardo colocou ali, ó. Você tem que entender o momento que eles estão, como é que eles estão vivendo tudo isso daí. Perdão. E buscar uma solução, ajudar eles a fazerem emergir alguma coisa ali que faz sentido para eles, né? E aí, pegar o gancho aqui, a gente fala muito de métrica, né? Dados e fatos e tudo mais. A gente também não pode comparar times diferentes, tá? Eu não posso comparar um time que tem um grupo de pessoas diferentes que está resolvendo um problema diferente, a métrica desse time com métrica de outros times, tá bom? Isso é um pecado, você precisa tomar cuidado com isso daí. A gente tem times diferentes, a gente olha e entende as métricas e vai trabalhando de forma a ajudar aquele time a melhorar, tá? Então, sabe aquela coisa que a gente ouve do atleta falando, né? Hoje eu sou melhor do que eu era ontem, hoje eu bati o meu recorde de ontem, né? E aquele recorde não necessariamente é algo que coloca ele na Olimpíada, mas significa que ele melhorou, né? Então, eu acho que é muito essa relação do time ir melhorando e entendendo. Então, parar e entender, acho que tem a ver com a pergunta do Fábio também, parar e entender o momento que aquele time está, qual é o objetivo daquele time e apoiar que ele consiga o resultado que ele está precisando. Eu acho que isso aí é a chave de ouro, tá? Tem um segredo aí, não é bem um segredo, mas tem algo muito valioso nisso daí, tem algo muito importante aí. Legal. Já estamos indo aqui para quase 1 hora, papo bem bacana. O Arthur perguntando aqui quais são as métricas mais aplicadas.
Então, eu acho que tem bastante coisa que dá para fazer um negócio desse aqui de mais de 1 hora só falando de métricas, né? Mas quando a gente começa a olhar o trabalho do time ali, a gente pode olhar lead time, né? Quem trabalha com Lean, com indústria aí, já ouviu falar de muita métrica que a gente usa ali. A gente vai olhar lead time, né? Qual é o tempo? Aí tem o lead time do time, tem o lead time do cliente, né? Na hora que o cliente chegou com a demanda até a hora que a gente entregou, quanto tempo demorou tudo isso daí? Que aí são métricas mais de eficiência. Você vai ter métricas ali que você vai estar olhando para eficácia, né? A gente resolveu efetivamente a dor desse cliente, a gente trouxe o valor que esse cliente estava buscando ou não. Então, tem diversas métricas que a gente pode trazer aí para a conversa, mas métrica dá um papo novo, assim, tem livros, tem uma série de coisas ali. Mas a gente olha muito para lead time, olha muito para throughput, parar e entender o goal disso daqui, né? Qual é o objetivo disso aqui? Eu estou alcançando o objetivo disso daqui ou não estou, né? Tem muita coisa para a gente falar de métrica, tá? Métrica Arthur, a gente precisa marcar com o pessoal da Evoluta aí mais um bate-papo desse aqui só para falar de métrica, tá bom? Tem assunto que não acaba mais quando a gente vai falar de métrica aqui. E aí eu queria mostrar um pouquinho para vocês aí. Vocês estão me perguntando aí como é que a gente faz e tudo mais, mostrar um pouquinho para vocês como é que a gente faz aqui na Inoveflow, tá? A gente divide tudo isso basicamente em 4 pilares, né? A gente tem o Foundation, Growing Points, Enablers e Orchestration, tá? E não necessariamente você vai do início e vai escalando até lá em cima. Tem empresas que já estão aqui, ó. Às vezes tem um time aqui, tem outro time que está aqui. Às vezes daqui a gente volta um pouco para cá, teve muito turnover, teve muita mudança, né? Então parece um framework com uma sequência lógica, mas eu gosto de dizer que isso aqui são peças de Lego, né? E a gente vai adaptando e vai construindo dentro de cada time ali o que ele precisa entregar, né? Falar um pouquinho do Foundation aí, né? O produto que a gente tem dentro do Foundation aí é um workshop de cultura ágil. Aqui tem o material de apoio que a gente usa lá. Então, ele vem muito com a ideia de ajudar diretores, gestores e colaboradores a entender o que é esse negócio do ágil, aonde ele faz sentido, aonde ele não faz e como é que a gente pode usar isso tudo, né? A gente tem a questão do Growing Points. A gente tem 2 produtos. A gente tem um assessment que a gente faz, e hoje até eu estava batendo um papo bem bacana a respeito do assessment, né? E fizeram uma pergunta muito legal, assim, pô, eu vou chegar, você vai fazer o assessment, você vai sumir uma semana, depois você vai voltar ali com um monte de mudança que eu tenho que aplicar, mas vai vir resultado disso efetivamente, né? Esse assessment aí, quando a gente está falando de ágil, é muito parecido com o assessment tradicional. Aqui na Inoveflow, o assessment nosso, estou falando isso aqui porque me parece uma pergunta meio recorrente, né? Então deve ter uma dor aí. A ideia do nosso assessment é um negócio de 4 horas que a gente atua com o time e no final o time já tem e emerge do próprio time um norte do que ele precisa atacar, tá? A gente já consegue trazer isso de uma forma muito rápida, né? Quando a gente vai falar de Kanban, né? Tem o Static, entender o value stream inteiro do time ali, conseguir construir um board, né? Trazer depois métricas que fazem sentido o time usar ali dentro, né? Lead time, throughput e outras tantas métricas, né? Então a gente usa isso aqui muito na questão do Growing Points, esse pilar do Growing Points. A gente tem a mentoria efetivamente, né? Lean e ágil ali, a mentoria / coaching ali, que aí é um processo de evolução, é um processo onde as coisas vão sendo construídas. A gente tem uma série de materiais de apoio ali que a gente usa junto com os times ali para poder entregar esse resultado, né? E ali dentro tem, eu quero falar de métrica, tem planilha, tem uma série de coisas que a gente traz ali para dar esse apoio, tá? Então tem uma série de artefatos que vem junto aí para trazer esse apoio. E acontece muito com palestras, reuniões, apoio a cerimônias, né? E uma série de artefatos que a gente traz para responder tudo isso. E essa parte do orchestration, né? Quando eu já tenho mais de um time ali que está preparado, está rodando, você começa a orquestrar isso tudo, né? Para que esse time consiga efetivamente ali entregar o resultado que ele precisa, né? Eu gosto muito daquela ideia do time certo fazendo a coisa certa na hora certa, né? Como é que eu encaixo tudo isso? Então,
ele vem muito nesse sentido aqui, tá? Eu acho que é isso. Se tiver mais perguntas, vou ter um prazer enorme em responder. Eu acho que eu tinha aqui 1 hora. A gente começou às 6h05, já são 7h02. Foi bastante interessante o papo. Nós aqui no Novaflow, nós cuidamos, né, da melhoria de processo, redução de desperdícios e o apoio na entrega de valor, né? E aí a gente usa como meio o Lean e o Business Agility para alcançar isso tudo. Estou aberto para mais perguntas se tiver. Se não tiver, cara, sexta-feira, 1 de maio, 6 da tarde, feriado. O pessoal ficou por aqui, sensacional. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Espero ter ajudado e estou disponível, tá? Não precisa acabar aqui esse papo, a gente pode voltar em outros momentos aí para conversar, para falar, tá bom? Obrigado, Priscila. Muito legal. Thomas, obrigado aí pela participação, Thomas. Leandro, só mostra aquela frase que veio logo depois dos círculos, aquela equação bacana lá da... Mais uma. Essa. Não, a próxima. Para frente. Mais uma. Isso, essa aí. Tá. A fórmula. Isso, muito bacana. O Behavior is a pessoal de function UX of usa person. bastante. Muito bom. Comportamento é uma função de pessoas e seu ambiente, né? E esse Levin, quem que é esse Levin? Lewis. É a pessoa que bolou isso Lewis. aí. É um cara que, ele fala muito de UX. Tá. Aqui tem um N aí, por isso que eu fiquei na dúvida. Lewins. 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 Tá. Eu acho que a minha pronúncia não tá mais adequada aqui, me perdoem. Não, tá tranquilo. Mas é isso aí. Legal, gente. Obrigado. Vou interromper aqui meu compartilhamento. De novo, de coração, obrigado a todos aí. Tânia, obrigado. Elaine, Arthur, o Gustavo. Obrigado a todos aí. Pessoal da Evoluto pelo convite e por esse momento aqui com vocês. Você quer comentar alguma coisa aí do Evoluto para o pessoal que está aqui? Cara, fica tranquilo, cara. A mentoria toda sua. Puta mentoria muito boa. Parabéns. Aqui, para mim, a imagem da Ferrari no meio do trânsito, para mim, foi sensacional. Porque hoje em dia, de nada adianta você ter um departamento simplesmente fodido, um profissional muito bom e o resto da equipe não ajudar, né? O resto da empresa não ajudar. É bem incrível, cara. Incrível, muito bom. Parabéns. É isso aí. Legal. Pô, todo mundo de parabéns, plano feriadão, 7 horas da noite. Sucesso, gente. Joia. Muito bom. Obrigado a todos aí. Obrigado mesmo, de coração, gente. Valeu.